Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa atualização que teremos no RoboFlow, versão 1.04. Importantíssimo sempre usar a última versão. Então o que vai mudar nessa versão? São duas melhorias, tá? A primeira delas se diz respeito ao tempo de análise, que antes era o mesmo para os dois ativos e agora será dois tempos, tá? Então, o que é isso? Como que funciona isso daí? Atualmente, você determina lá, por exemplo, 3 segundos para analisar. Aí você vai usar o índice alemão e o S&P, né? Aí o que acontece? Suponhamos que agora seja 11 horas da manhã com 3 segundos. Eu vou analisar quanto tempo atrás? 11 horas da manhã em ponto. Certo? Porque eu estou olhando aqui 3 segundos, né? O alemão, ele disparou nos últimos 3 segundos, só que o S&P também disparou. O robô vai entrar? Não vai. Só que quando passar aqui, ó, para 11 horas e 4 segundos, o robô vai analisar 11 horas e 1 segundo, certo? Nesse momento, o robô vai identificar que o S&P não andou muito, por exemplo, de 11,1 até 11,4. E o alemão ainda está batendo forte. Ele vai simplesmente mandar você comprar S&P, né? Só que por que isso acontece? Porque o S&P disparou exatamente no segundo ali de 11 horas para 11,1, entendeu? E aí você acaba entrando mesmo com o ativo já, de certa forma, tendo disparado. Só que ele disparou, foi em 1 segundo que ele disparou todo o movimento dele. Entendeu? Então, a partir de agora, o que você vai poder configurar? 2 tempos. Um tempo para o ativo de análise, diferente do tempo do ativo de ordem. Eu estou usando 3 vezes. Então, se eu uso 3 segundos no ativo de análise, eu estou usando 9 no ativo de ordem. Por quê? Digamos que o alemão disparou, agora vocês vão entender o motivo. Tá? Prestem muita atenção. O alemão, ele disparou muito nos últimos 3 segundos, tá? O S&P, eu vou olhar os últimos 9. Ter certeza que ele não disparou. Eu não vou ficar refém de 1, 2 segundos, não. Eu vou olhar os últimos 9. Ele realmente não pode ter disparado nos últimos 9. Aí sim eu vou entrar no trade. Dessa forma, eu elimino essa questão de entre um tique e outro, o S&P ficou para trás, travado, e daí nisso o robô entende que tem que entrar. Então, dessa forma, vai ajudar bastante nesse sentido, tá? E essa configuração você vai poder configurar aqui, ó. Tá vendo, ó? Analisa quantos segundos ativo ordem, quantos segundos ativo gráfico. Eu já vou deixar o padrão, tá? Que eu venho usando, que é de 3 segundos o ativo gráfico, que é o alemão, e eu vou dar um tempo maior para o S&P. Então, por quê? Para analisar aquela questão, ele realmente não disparou? Aí sim eu vou permitir uma operação, beleza? Segundo item da atualização, tá? É o seguinte, você poderá entrar comprado e vendido sempre que quiser. Então assim, se deu uma oportunidade, o preço disparou para cima no alemão lá, o S&P não disparou, opa, compra no S&P, só que você vai poder entrar comprado e vendido. Beleza? Ah, Maria, mas eu vou travar a operação? Calma lá. Você vai definir tua meta, não é? Exemplo, 2 dólares. O que vai acontecer? Ganhei 2 dólares na compra, ele encerra a compra. Ganhei 2 dólares na venda, ele encerra a venda. Ah, mas pô, Eduardo, será que vale a pena? Olha, eu tenho observado muito o comportamento do mercado e eu percebo que se você usa ali um tempo bem curtinho, ele dá uma rabiscada, porque você pega, como que eu posso dizer... Se você entra com delay, por exemplo, na operação, e isso às vezes, infelizmente, acontece, né? Corretor aceita a ordem um pouquinho depois e tal. Aí você entra já um pouquinho depois que o preço já foi. Aí nisso é bom você entrar, porque o preço não vai andar mais muito. Então você sai curto ali na compra. Aí como o preço tende a voltar, você já consegue realizar a venda. Agora assim, é o melhor dos mundos usar a compra e a venda? Isso só o tempo vai dizer, a gente usando e tal. Mas eu tenho notado nos trades que eu fiz que se eu tivesse usado compra e venda... isso teria me dado um resultado até um pouco melhor, porque eu teria ganho nas duas pontas, né? E quando daria loss, em uma ponta, pelo menos, eu teria saído vencedor. Então, acaba mitigando o risco, entendeu? Essa configuração de compra e venda é aqui, ó, que você vai fazer, ó. Então, você tem aqui
Opa, deixa eu marcar melhor aqui. Esses dois itens aqui, ó. Usar compra e venda simultânea, true ou false? E proporção da posição simultânea. O que é a proporção da posição simultânea? É o seguinte, se você entrou, ó, vamos supor que o sinal do teu trade é comprador, tá? Mas você quer usar a posição simultânea, você vai entrar comprado e vendido. Você pode determinar que a quantidade de contratos da posição que está errada, vamos dizer, porque o teu sinal é para compra, só que você quer entrar comprado e vendido. Só que a tua análise principal é o quê? Compra, beleza? Eu tô repetindo para vocês entenderem. Se você for usar a análise simultânea, a posição simultânea, a posição errada, que seria a venda, você consegue entrar com menos contratos. Ok? Então, se eu colocar aqui, ó, 0,5, significa que eu vou entrar com 50% da mão que eu estou entrando no trade correto. Ok? Naturalmente, meu limite de ganho e limite de perda na minha posição errada também vai ser de 50%. Então, seria de $1 o limite de ganho, $5 o limite de perda na posição errada. Entenderam? Aqui, ó, 0,5 é 50%. Se eu quiser que as duas sejam iguais, eu coloco 1. Né? Que daí vai ser, pensa que ele vai pegar a posição principal e vai multiplicar por 1. Então, se eu vou entrar com um lote, 1 vezes 1, 1. Meu limite de ganho, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 10, 10. Agora, se eu colocar 0,5 a proporção, eu vou entrar com 1 vezes 0,5 dá quanto? 0,5. 2 vezes 0,5 dá quanto? 1. 10 vezes 0,5 dá quanto? 5. Né? Então, ele proporcionaliza tudo, tá? Isso aqui eu achei muito interessante fazer desta maneira, porque você tem a análise principal do robô. E aí você quer entrar para tentar redear a operação, mas não faz sentido você... Até faz, né? Depende, né? Vamos dizer assim. Não vou falar o que está certo e errado. Mas se você tem uma análise que é a principal... Você pode redear parte da posição, não ela inteira, né? Eu pelo menos acho dessa maneira. Então, quem quiser redear inteira, faz o head, né? Faz a proteção, mas vamos lá. Vou mostrar aqui na prática, então. Ó. Olha só, entrou aqui comprado, que é a minha posição principal, vocês viram que o preço estava subindo, né? E vendido, tá comprado e vendido. Aqui a etiqueta vai mostrar sempre a última posição, então vai mostrar a venda, tá? Mas ele tá comprado e vendido. Ok? Aí, olha só, eu estou tendo gain nas duas ao mesmo tempo. Beleza, ó, tá somando aqui e tal, mas ele vai ficar meio que travado, né? Isso aqui é por conta do spread. Ó, ele encerrou a minha posição principal com 4,64, embora a meta fosse 2, tá? Encerrou com 4,64. Essa posição aqui, a minha meta não é a mesma, não é 2, é $1 de gain. Tá? Porque é metade da minha posição. E o meu stop loss é $5. Metade do meu principal, né? Que seria 10. Então vamos ver como que ele vai se comportar. Ó. 26 centavos, 64, 56. Olha lá, bateu $1, ele saiu. Entenderam? Então você consegue fazer esse hedge. Se eu deixasse aqui 1... Olha o que ia acontecer na proporção. Aí ele entraria comprado e vendido com a mesma quantidade, tá? Se eu não quiser usar isso aqui, é só deixar falso. Não tem problema nenhum, dá para deixar falso. Lembrando que o limite de ganho, aqui limite de perda, ele usa por posição, não é a somatória. Então, ganhei $2 na minha posição principal, ele sai. Ganhei, se fosse 50%, ganhei $1 na posição secundária, né? Na ponta contrária ali ao que eu deveria ter entrado de fato. Ele sai, então ele trata de forma separada, tá? Ó, aqui ele terminou aquela compra, né? E ó, tá com a venda com a mesma quantidade agora. Agora ele não vai fechar quando der $1 de gain. Ele vai fechar quando der 2, ó, vamos ver. Quase lá, ó. Quase, ó, deu $1, não fechou. Tá vendo? Ó, não, aí, bateu 2, ele fechou. Entenderam? Se eu não quiser usar essa condição, usar normal, eu deixo falso, tá? Existe uma regra, o que é melhor, pior? Olha, eu notei que, assim, em alguns momentos é bom usar assim, viu?
É claro que às vezes a gente pensa, é bom usar sempre, põe para rodar, puxa, se eu não tivesse usado, tinha ido melhor. Então, por isso que é bom trabalhar com a proporção reduzida, né? Que aí, se você, exemplo, acertou o trade principal, vamos dizer que seja $2, você errou completamente o secundário. Tava com a posição reduzida, você vai perder 5, mas você ganhou 2, então você só perdeu 3, vamos dizer assim, entendeu? Aí você tem que ver no frigir dos ovos, né? Ao longo do tempo é mais satisfatório, ele realmente bate para os dois lados ou não? Aí isso é só realmente no dia a dia, operando, né? Que a gente vai tirar isso, assim, ter um termômetro bom, né? Com relação a isso. Ó, com ele desligado, eu só entrei na posição principal, que foi a compra. Beleza, gente? Então, assim, ó, ele tá com essa configuração padrão, desligado, né? E aqui tá com 3 o ativo gráfico, que é o que tem que ser mesmo, o ativo ordem tem que ser maior, 9. Beleza? Espero que tenham gostado, já está disponível para download para todos os usuários do RoboFlow. Essa atualização ela é gratuita. Baixa lá. Um grande abraço a todos, bons trades e bons negócios.